Pessoal, antes da gente ir pro papo, eu quero falar que na semana do dia 20 de dezembro, o Rabiscos entra de férias. Vai parar aí por 3 semanas e retorna dia 10 de janeiro. Então esse ano ainda temos 2 programas bem especiais. Quero falar também que eu continuo nessa missão de falar sobre literatura que faço há mais de 4 anos e volto a apresentar o programa sozinho. A Lua, minha querida Lua, não estará mais como apresentadora fixa do programa, mas a casa continua dela, assim como foi também com a Jéssica, que hoje, inclusive, apresenta comigo o episódio. Então, se você gosta do Rabiscos, curta, compartilhe, nos dê 5 estrelas aí no Spotify, favorite no Deezer, porque ajuda demais. É isso, então vamos pro papo. Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, mais uma vez, 4 anos, e quem está comigo aqui hoje é a Jéssica Balbino, tudo bom? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo Você estava com saudade ótimo. de vir aqui no Rabiscos? Eu tava com muita saudade, eu tô muito feliz com o convite Tá de muito estar aqui sumida. hoje. Eu tô sumida, mas eu voltei. Hoje eu tô aqui, o bom filho a casa torna. Hoje Então o eu tô papo aqui, uma especialíssimo. participação especialíssima hoje. Eu devo dizer que eu tô muito feliz, eu não falei nada antes porque sou tímida também em alguns momentos e hoje eu tô um pouco tímida porque eu sou muito fã do O Marcelo que tá aqui. Marcelo Eu não já sabe, mas ele já é entreguei, muito quisto aqui no Rabiscos. Há muito tempo a entreguei gente Olha, fala para ele vir o aqui. nosso sonho, quer dizer, o meu sonho era gravar com o Marcelo desde do primeiro ano do Rabiscos. Então, tá aqui estou eu realizando um sonho, né, que era trocar essa ideia, que era bater esse papo com o Marcelo. Aí, Marcelo, responsa, hein? Responsa. fica à vontade, Jéssica. Foi um grande prazer. Ah, E o prazer é meu. falar de literatura sempre é incrível, é gostoso e é uma troca muito legal. Eu estou completamente à disposição. Show de Ah, que bola. delícia, gente, que Muito delícia. Ah, bom. eu tô ansiosa, tô nervosa, ouvintes. Eu quero só agradecer a editora Rocco por ter mandado o livro do Henrique Rodrigues, que ele escreveu, Fábulas Cabulosas e Outras Histórias Subversivas, que tem as ilustrações do querido Arnaldo Branco. Obrigado, editora Rocco. Obrigado, Henrique. Depois ele vem aqui também bater o papo com a gente. E também o livro Pra Onde Atrai o Azul, da Jéssica Cardan, que saiu pela editora Edite, editora Quelônio. Obrigado aí o pessoal que manda livro. Vamos pro papo. A gente está comemorando 40 anos de um livro que aparece muito aqui no Rabiscos, que vira e mexe a gente fala, Feliz Ano Velho, do talentosíssimo Marcelo Rubens Paiva, que está aí abrilhantando essa noite nossa, e eles estão fazendo essa comemoração junto com o Poema Combate, que vai apresentar o show Todas as Sombras do Paraíso, em comemoração aí aos 40 anos, então, do livro, lá no Sesc Pompeia. O projeto de música e poesia reúne a Tassiana Barros, o João Paraíba, o Mauro Damer, que está aqui com a gente também, Natália Barros, a Preta Ferreira, o Ian o Viedo, querido Ian, que já esteve aqui, o Marcelo Rubens Paiva e o Max B.O., que também conhecido Max B.O. aí, que sempre faz aí um trabalho lindíssimo. E é isso, pô, seja bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo, Mauro. A Tassi daqui a pouco entra e aí ela entra na casa. Obrigado por estar aqui falando com a gente e prazer poder falar desse momento histórico, né, Marcelo? Queria começar para a gente desdobrar esse papo. A gente estava falando algumas coisas aqui em off, mas eu queria falar sobre o livro em si, que simbolicamente para a juventude representa muito assim. Eu até fazendo uma confissão aqui, eu com a sua idade eu sofri um acidente, eu tive uma lesão na coluna também. E eu fiquei, até no momento do livro que você falava que em algum momento você não sabia se ia voltar a andar ou não, foi muito parecido com tudo que eu vivi. Eu tive é, a sorte de voltar a andar e eu tenho só poucas sequelas, mas aquilo para mim, enquanto jovem, enquanto pessoa que teve que ficar na cama por algum tempo, andar com dificuldade por alguns anos, foi muito tocante para mim, assim. Como que você acha que o 40 anos do Feliz Ano Velho envelhece hoje, assim? Como que você acha que tem essa comunicação daquele livro para os jovens de hoje? Olha, Tadeu e Jéssica, boa noite, bom dia, Boa boa tarde, noite. Mauro, meu grande amigo. É, é difícil para eu falar porque eu tenho 63 anos de idade. O Feliz Novello, quando ele foi escrito, foi ainda pela máquina de escrever. Os meus primeiros 2 livros eu escrevi datilografando. Aliás, tem algumas aqui atrás, ó, tá vendo?
Tô vendo, bonito ainda. Então não tinha computador. Eu lembro que eu fui dos primeiros caras da turma a começar a ganhar dinheiro. E aí eu comprei um videocassete. E aí ia todo mundo lá em casa assistir a videocassete. Só nos anos 90 eu comprei o primeiro computador. Em 94 que começou a internet, 94, 95. Celular também. Então era uma outra realidade. Tudo era muito mais intenso. As amizades eram mais fundamentais, eram mais urgentes. E o Brasil até atravessava um momento muito parecido com o que a gente viveu nos últimos 4 anos, ou melhor, 6 anos, né? Era uma sociedade conservadora que estava querendo se libertar. Era uma sociedade que vivia sob um regime autoritário e que estava querendo renascer. Um regime autoritário que estava destruindo o Brasil desde 1964. Ano a ano, a gente via o Brasil degradando, os amigos sendo presos, cantores sendo censurados, diretores de teatro sendo espancados, expulsos, e tudo isso estava recomeçando no país, de artistas sendo presos, se exilando, com medo da violência, que aliás ainda está ocorrendo a violência, né, dessa insanidade em que o Brasil se transformou nos dias de hoje. Mas antes eram os militares contra a população, agora parece que a população contra a população. É tudo muito diferente, mas existe alguma coisa no Feliz no Velho, alguma coisa de sinceridade, de verdade, de luta pessoal, de reconstrução, que é universal. Eu não imaginava isso quando eu escrevi o livro, só vinha saber, só vinha perceber, nem eu, nem todo mundo, nem ninguém, só viemos a saber quando teve a reação do público, do leitor, e virou um livro mais vendido durante uns 4, 5 anos. É um fenômeno literário até hoje, ele é um fenômeno literário. Talvez a única explicação é que é algo muito comum, né, entre as pessoas, não só entre os jovens, mas entre qualquer pessoa, essa necessidade de, às vezes, você ter que se adaptar a uma situação adversa e tentar se reconstruir, né? Então, hoje, inclusive, foi muito bonito, a gente fez um ensaio do poema Combate, nós vamos fazer o relançamento do livro com o poema Combate, e eu toco gaita. No Feliz Velho eu tocava violão e eu fiquei sem tocar música há 40 anos. Olha só. Casualmente, eu voltei a tocar gaita, eu percebi que eu conseguiria tocar gaita. A minha irmã da França mandou um presente para o meu filho, que era uma gaitinha, mas era uma gaita bem vagabunda. E eu, de repente, eu vi que eu estava tocando, comecei a comprar gaita, comecei a fazer aula, professor particular, a estudar a internet. Hoje eu sou obcecado por gaita, eu tenho umas 40 gaitas. Caramba, que legal. E passei a tocar gaita com essa banda. Então foi tão bonito isso, porque num certo momento eu falei assim, gente, nós estamos falando de Feliz no Velho e eu estou aqui tocando gaita, né? Esse sim é o meu novo renascimento, né? O renascimento. Depois de 40 anos eu continuo renascendo, né? Então aquele garoto que amava música, quer dizer, tocar música, eu era um grande violonista, eu tocava Vila-Lobos, eu era um dos melhores autor, instrumentista de Vila-Lobos do Conservatório de Caramba. São Paulo. Fiz uma apresentação no MASP e tocava rock and roll, Luiz Melodia, Rolling Stones, tinha 3 bandas, estava dando shows, dei show na TV Cultura, dei show na USP, na Unicamp, fazia o circuito universitário, porque antigamente a gente fazia circuito universitário porque tinha censura e tinha polícia, né? Ah, e veio depois os meus amigos, né, do rock dos anos 80 apareceram. Eu até cheguei a ajudar algumas letras, mas eu já estava em outro, estava dedicado à literatura. Então, aquela carreira de músico que eu estava investindo, que eu estava fascinado, eu estudava teoria, lia partitura, de repente recuperei de uma forma completamente inusitada 40 anos depois, graças a esse casamento feliz que foi o convite da Tassiana para fazer parte desse projeto maravilhoso que é o Poema Combate. Você sabe que eu conheci um músico que tem muito orgulho de ser citado por você no livro.
Eu conheci ele de Campinas, o Ding Dong. Você Não sei conheceu o se Ding Dong? conheci o Ding Dong. Ele foi Olha só. tocar É, e ele falou: Não, eu tocava, pode ver lá, eu toquei com Marcela Rubens Paiva, pode olhar lá no livro que tem meu nome lá, ele cita meu nome tem. lá. Ele Aí Tem é, eu muito, achei, gente. Eu parei que eu tô emocionada, eu não sabia disso. Entrei no meio da conversa. Como assim? conheci, Socorro. você Como assim, acredita? Ele toca gente? contrabaixo ainda? não, ele toca percussão, tava tocando percussão. Ah, Ding Dong, ele era contrabaixista. Eu achei ele tão orgulhoso, Marcelo, de Da falar minha que faz parte banda. do seu livro. Ah, era uma banda sensacional. Era eu, Lumumba, o Dig Dog e o Cassiano. A gente tocou no Festival TV Cultura, junto com a Rico Barnabé. Era Legal, uma coisa, era uma incrível. performance, uma catarse, eles amavam. Era um casamento muito legal entre a gente que era universitário e os músicos originais mesmo. Vou mandar esse episódio para ele, vai ouvir. Negritude na raiz, assim. Legal. Eu lembro que eu ensinei para eles Bob Dylan, eles não conheciam Bob Dylan. Caramba, que legal isso. Bob Dylan não, perdão, Bob Marley. Bob Bob Marley. Marley estava começando a estourar no Brasil, eles não conheciam direito. Ficaram fascinados pelo reggae, Bob Marley e tal. Porque lá em Incrível. Campinas tem, além de Campinas ter sido uma cidade de muito escravizados, né? Uma das cidades mais cruéis de escravizados, tem uma população negra gigantesca em Campinas, né? E aí eles moram nesses bairros, evidentemente, como no país todo, eles sofrem todo tipo de preconceito e eles moram nesses bairros onde de lá saem muitos músicos. E aí a gente pegou esses caras Foi assim, juntando. eu não lembro exatamente como que a gente se conheceu. Que curioso isso aí. É bom poder estar falando isso. Eu queria perguntar para o Marcelo como é que é revisitar isso, né? Também esse aspecto musical, porque o livro tem grandes passagens, né, musicais e conta muito essa época da, da, da faculdade em Campinas, de reunir a galera do DCE, de fazer esses shows, de concorrer em festivais e agora voltar com um projeto, né, musical e fazer o relançamento do livro, né? Isso tudo 40 anos depois. E quando você falou, você me convidou, Tadeu, para gravar, eu fui revisitar o livro. E o meu livro, eu devo confessar que é um livro que eu roubei na biblioteca. E eu tenho que fazer aqui essa confissão. E é um livro todo marcado, que eu marquei assim muitas passagens, porque foi meu livro favorito assim durante muitos anos. Ele me acompanhou, então eu lia, revisitava. E hoje eu fiz esse exercício. E aí eu estava justamente relendo essa parte das músicas, dessa ambientação universitária e tal. E eu queria saber do Marcelo como é que é revisitar esse momento, né? Você falou aí que a gente viveu um momento muito parecido nos últimos 6 anos e realmente, né? Mas agora revisitar, fazer o relançamento do Feliz Ano Velho, ter um contato de novo com essas memórias que definiram, né, a sua vida, a sua carreira, enfim, um monte de coisa e revisitar essa parte da música também com um novo projeto musical também carregado de poesia. Então, como é que é aí fazer o poema Combate 40 anos depois de ter, né, deixado essa vida musical aí e tudo mais? Olha, bom, o próprio nome já diz, poema combate, né? E aí nós somos escritores que combatemos. E todos nós combatemos o quê? Combatemos o fascismo, o autoritarismo, o racismo, a intolerância, a, a, a invasão de terras indígenas, o feminicídio, a violência, as armas. E a junção desse projeto, música, poesia, casou muito bem, exatamente com aquilo que o Filhos do Melo se propõe, porque dos propósitos de eu ter escrito o livro foi falar da ditadura, que as pessoas não sabiam direito o que tinha acontecido. Aliás, tem muita gente que não sabe ainda, pelo visto, né? É, e foi muito importante, um livro que foi lido em muitas escolas como um livro didático. Aliás, ainda é lido em muitas escolas, para mostrar para a molecada, para a juventude, né, como é que é uma ditadura, o que acontecia, né, o que representa aquilo, né? É claro que tem uma geração aí que não chegou a ser atingida pelo Feliz Velho e passou a defender os valores já ultrapassados da nossa instituição democrática. E juntando com a música, foi assim uma alegria tão grande que hoje em dia eu tenho 3 bandas. É, Começou com o Poema Combate, eu comecei a tocar na banda do Mário Bortolotto,
E agora eu me juntei a um outro projeto com os amigos das antigas. Também vamos gravar, também vamos tocar. Quer dizer, estou fascinado. É um grande problema, porque músico não ganha dinheiro, né? Então eu estou abandonando a minha carreira literária em prol da música. Eu passo agora o dia inteiro revisando letras e fazendo traduções. Agora mesmo eu estava fazendo traduções de letras e discutindo, debatendo, tirando músicas, fascinado. Então, sei lá, eu tô levando a vida, né? Acho que eu sempre fui um pouco assim, né? Eu não tive medo da novidade e fui levando a vida. Não sou muito ligado em ganhar dinheiro, assim, nunca foi muito a minha, o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida sempre foi fazer uma cultura de qualidade, popular, de bom nível e, ao mesmo tempo, ser feliz, né? Poema Combate, ele me completa completamente. Completa completamente. Todas as, todas as forças que me movem, né? A combatividade e a música e a poesia, né? Jéssica, Ai, você vai. Eu ia te cortar, você vai fazer mais alguma coisa? Pode falar. não, eu só ia falar que eu acho muito bonito e que eu acho que a poesia realmente tem essa força, né? Tem esse poder combatente, assim. Pelo menos para mim, ela me desperta muita coisa no sentido de luta mesmo, de me colocar num lugar de querer enfrentar, né? Num lugar de enfrentamento mesmo a todo esse fascismo que ronda a gente o tempo todo, né? Embora a gente tenha vencido uma eleição presidencial, a gente tem um governo de São Paulo extremamente autoritária, enfim, a gente tem muita coisa ainda para rever, né, para revisitar. Então, penso que deve ser um espetáculo muito bonito, estou curiosa para assistir, talvez não consiga no próximo dia 15, mas espero que rode aí outros Sescs e, enfim, para eu ter essa oportunidade, era isso que eu ia dizer. Joia. Ô, Mauro, eu queria perguntar para o Mauro, seja bem-vindo ao Rabiscos, Mauro Damer. Queria perguntar para você como que é essa forma de diálogo para vocês, assim, porque o Marcelo tem, né, esse envolvimento autoral, né, com o Feliz Ano Velho, e tem essa carga de literária por trás, assim. Como que vocês dialogam? Como que você pensou o projeto também junto, assim? Ah, boa noite aí, tá, para todo mundo, né? E olha só, o projeto surgiu de uma conversa com a Tassi, né, cara? A Tassi é uma figura especial, assim, no rock brasileiro e no rock paulista, assim, né? Surgiu um pouco de uma conversa, a gente tentando tocar algumas músicas que de alguma forma exemplificassem aquele ponto assim de arte do rock, ou seja, que misturava. O Bob Dylan tinha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. De alguma forma a gente tem uma relação com algumas canções em que ou a letra ou a música, né, a execução musical, tem aquele status de arte, ou seja, escapa um pouco da coisa comercial da música, né, do rock. Então a gente estava tentando investigar isso e então a gente começou a trabalhar um repertório tal de algumas canções que marcam ali a contracultura, a partir principalmente ali da contracultura, né? Daí a gente começou a pegar umas músicas brasileiras também e aí surgiu a ideia essa de botar os poemas, assim, a ideia de botar a poesia junto. Até porque a letra, a ideia de tu botar um poeta lendo um texto dá uma força para a música, dá uma força de presença assim, para a canção, que às vezes quando a música está muito envolvida assim, nesse campo comercial e na coisa radiofônica, assim, se perde um pouco, né? Então, assim, acho que a emoção de um poeta lendo, a emoção de um texto autoral, é, ele dá essa potência, assim, que de alguma forma sempre a música, quando ela está muito envolta comercialmente, ela se perde, né? E então ali veio a pandemia, né? A pandemia foi chave para a gente construir o projeto, assim, porque
a gente começou a produzir, a ensaiar algumas canções, assim, aí o pessoal começou, o Max, o Paiva, o Ian, começaram a mandar vídeos, a gente conseguia editar esses vídeos, né, com as canções sendo tocadas, e então isso aí começou a estruturar o projeto, né, e então ele parte disso, ele parte dessa investigação daquilo que é na contracultura, ou nessa coisa pop que nos une, que na música, e também na literatura, né? Quer dizer, também eu acho que aí entra também essa coisa do Feliz Ano Velho, né? Esses livros que marcaram a literatura do Paiva, né? Esses livros que tiveram uma dimensão muito popular, sabe? Muito, que serviram muito a uma geração, que traduzem muito o espírito de uma época, de uma geração, né? Então, essa coisa que começa nos anos 80 ali e tal, e ali os anos 80 tem um marco, para mim, até a gente conversando, assim, o livro marca o início dos anos 80, né, cara, assim, dessa cultura que vem ali no rock, e estava nos livros da Brasiliense, nos livros da LPM, né, nas coleções dos Beats, quer dizer, a gente começa a entender um pouco o que estava acontecendo no mundo e tem uma espécie de diferença geracional, assim, sabe, generacional, assim, de que ali foi importante, né? Então É, ele é um pouco isso, né, cara? Essa aventura musical que a gente tenta fazer, ela tem muito a ver com o jazz, com a coisa, com a cultura negra, com a cultura africana, com a literatura, né? Então, é isso, cara. isso é muito foda, porque quando eu falo de poesia, às vezes vem naquele classicismo todo na cabeça. Eu não sei como que o Marcelo era, né? O Marcelo lá de 40 anos, leitor, assim. Mas quando você linka muito com a música, né? Vocês aí com o Max B.O., com a pegada do rap também. Quando você consegue linkar a literatura com a música, isso acontece muito na poesia marginal. É mais fácil explicar a poesia, explicar, né, como que se desenvolve literatura e som, né? Eu acho que isso é crucial, né? Porque hoje você tem uma geração muito diferente. O Marcelo, há 40 anos, não tinha esse retorno, esse feedback, essa conversa que as redes sociais têm hoje, né? E a gente tem pessoas que têm aqueles receios de falar alguma coisa, ou tem aquelas pessoas que têm uma certa resistência de fazer poesia ou de postar. Por outro lado, tem uma galera criando, uma galera alucinada, escrevendo pra caralho, assim, né? Também tem essa outra pegada. É, Marcelo, quando você falou do show agora que vocês vão apresentar, você falou que você ficou resistente em fazer o relançamento do livro, que as pessoas te convenceram, assim. A gente falou isso em off. Eu queria que você falasse isso no ar também, porque eu achei curioso. É um livro que é curioso. Hoje mesmo, durante o ensaio, um dos poetas, o Ian, ele lê um trecho muito tocante que é do livro. Eu fico muito emocionado. Então, é algo assim que às vezes entendeu? Imagina um momento mais triste da minha vida sendo revivido por mim, né? A mesma coisa eu tenho em relação ao filme Feliz Nobrega, que eu não consigo ver, não consigo assistir, porque eu me vendo. Tudo bem que o filme não é muito parecido com o livro, não, mas tem muitas coisas do livro, sim. Eu não consigo ver porque eu não consigo me ver naquela situação. Às vezes eu fico com pena de mim mesmo. É muito doloroso, né? Um livro em que eu escrevi num desabafo de um período muito angustiante da minha vida, terrível, sendo, né, toda hora repassado, refletido e relido, né? Por isso que eu não queria fazer esse lançamento, mas a editora falou: você tá maluco, vamos fazer sim, senhor. E os amigos se empolgaram e a imprensa se empolgou, então eu acabei sendo um voto vencido. E tem uma coisa interessante que o Mauro falou, que é muito importante, o papel do Bob Dylan na nossa vida, acho que no mundo todo, porque foi o primeiro grande poeta que começou a fazer letras de música. Quer dizer, a música passou a ter uma dimensão literária com o Bob Dylan e depois com todo mundo que vem em seguida, que nos influencia muito até hoje. Se você olhar todo o rock dos anos 80,
Tem muito poeta ali. Inclusive, muitos poetas fazendo rock também. Só na Academia Brasileira de Letras tem dois poetas que eram dessa geração ali, o Geraldinho Carneiro e o irmão da Marina Lima, parceiro da Marina Lima, Uhum. Cícero. o Cícero, Antônio Cícero. Antônio Cícero. E certamente vão vir outros aí, né? Não está o Leminski lá, porque infelizmente o Leminski morreu, mas Leminski era outro letrista. O próprio Gil, né? Gil, o Caetano, O né? O Gil, grande poeta que o Caetano é, o Gil, o Chico Buarque. É impressionante você ver a dimensão que a música, né, mexeu, como a música mexeu com os poetas e fez. Bom, Vinícius de Moraes, né, que é o maior exemplo disso. sensacional. O poetinha que largou a poesia e virou cantor de bossa nova. Eu vi show do Vinícius de Moraes no Hebraica, aqui um clube de São Paulo. Ele já estava bem detonado, assim, tinha uma mesa, ele com um copo de uísque. Aliás, o primeiro show do Poema Combate, a gente fez num bar, eu homenageei o Vinícius Moraes, eu coloquei uma mesa e um copo de uísque. E fiquei bebendo, Melhor homenagem. mas eu fiquei bêbado, né? Não dá, música não pode ficar bêbado. E aí, mas eu fiquei bêbado. E eu lembrava muito dessa cena, assim, daquele poeta. Era uma figura, né? Um cara com um carisma gigante. E então, assim, a literatura e a música se casaram, se fundiram. E isso que o Mauro falou da editora Brasiliense, daquela coleção, era todo mundo muito roqueiro. Todo mundo era mais ou menos da mesma turma. Os meus 20 anos, inclusive, eu sempre falava isso quando eu lancei o Friso Velho, que os meus melhores amigos não eram escritores, eram os músicos, era o Renato Russo, era o Ira, o Nazi, o Edgar Escandurra. Essa turma era a minha turma. Não era, entendeu? Grandes pilares da Manuel Bandeira, apesar de, claro, que eu tenho uma admiração, tinha uma admiração já enorme, né? Fiquei emocionadíssimo quando eu conheci o Jorge Amado, por exemplo, e muitos outros escritores, João Baldo, Loyola, mas a minha turma mesmo era do rock and roll. Então, Marcelo, fazendo um parênteses aqui com o que você está falando, quando você fala que você era muito jovem, né, e um desabafo, você retratou o pior momento da sua vida, como você disse, quando que você teve consciência que a partir daquele boom que o livro deu, você passou a ser visto como um escritor? Isso pesou de certa forma para você? Você raciocinou sobre isso? Ou você estava focado assim, não, quero escrever esse livro, depois quero continuar escrevendo outros livros e ser esse sucesso que você é hoje? Como que foi essa transição, assim? é, é, cara, é tão difícil responder essas perguntas. Eu demorei. Eu demorei muito para assumir que eu era escritor, assim, mas muito mesmo, acho que mais de uma década. Não que eu me achasse um farsante, mas que eu me achava um roqueiro, entendeu? Que eu me achava um... Sentia mais vergonha, então. eu me achava mais jornalista, mais da comunicação. Eu fazia rádio e TV na USP, né? Meu sonho era mexer com televisão, fazer roteiros, programas de televisão, fazer rádio. E eu tinha também essa minha turma de rádio e TV. Eu era muito amigo do Fernando Meirelles, trabalhava com eles, com olhar eletrônico. Depois eu trabalhei na TV Cultura alguns anos. Eu tinha essa vida paralela, assim, da literatura. Mas sempre eu voltava para a literatura, porque era a coisa que eu mais gostava de fazer. Eu não conseguia me afastar daquilo. Ainda é a coisa que eu mais gosto de fazer. Depois de tocar gaita agora. Mas escrever um Novo livro, amor. escrever um romance, escrever um roteiro, eu fico completamente tomado. Esse aqui é o meu escritório, a minha casa, eu tranco a porta, fico aqui o dia inteiro, vivo aqui.
E aí eu acho que hoje em dia, por exemplo, sempre quando pedem para eu dar os créditos, né, da minha profissão, eu sempre falo escritor. Escritor, não preciso falar dramaturgo, roteirista, gaitista, corintiano, filho de Xangô, sei lá o quê. Escritor tá bom. Ô Marcelo, Sim. falando nisso, sobre a escrita e tal, é uma curiosidade que eu sempre tive, assim, né? Sempre quis fazer essa pergunta, que é sobre o Blackout, porque é um livro que eu vejo pouca coisa, não é todo leitor seu que conhece o Blackout, e é um livro que me deu uma experiência muito incrível também, assim. Eu li ele na sequência do Feliz Ano Velho, também roubei da biblioteca, e é um livro que eu curti muito, assim, porque ele é muito distópico e tal, e numa época que a gente, pelo menos eu não acessava muito isso no Brasil. E ele veio depois, né? Logo depois do Feliz Ano Velho. Eu queria saber, assim, tipo, se foi o único que você fez nessa pegada, por que não mais? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre o Blackout, porque é um livro que eu tenho um carinho muito grande. Eu li os outros, né? E aí tem uma pegada mais de, sei lá, de teatro, uma coisa mais de relacionamento, que também é massa, mas eu gosto muito do Blackout também por ser distópico. Sempre falei dele aqui, né, Tadeu? E aí queria te ouvir um Nossa, pouco sobre. bastante. Olha, o Blackout é um livro fascinante. Ele tem um fã-clube gigantesco. Inclusive, tem muita gente que prefere o Blackout do que Feliz no Velho. Fãs do Blackout, me procurem, quero muito trocar essa ideia. E sempre me perguntam. Ele também foi reeditado. Ele também tem um carisma próprio. E foi muito curioso que foi 4 anos depois do Feliz no Velho que eu escrevi. E foi, de fato, uma pegada muito diferente, uma pegada muito mais próxima do realismo fantástico. Eu estava numa onda de paixão pela literatura latino-americana, e tem o J.J. Veiga aqui do Brasil, tem os Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Neruda, toda a literatura latino-americana, que é Vargas Llosa, apesar de ser hoje um homem de direita, que, Pois é, cara, eu fico nesse dilema curioso também. mas é um grande escritor, né? Eu não gosto do Cabreiro Infante, que também é de direita, e eu não gosto do estilo dele. Prefiro outros autores cubanos. Mas a literatura latino-americana e essa proximidade do Brasil para a América Latina, que é uma coisa que a minha geração lutou muito por ela, né? E não só a minha geração, o Gil, Caetano, Milton Nascimento, quando trouxe a Mercedes Sosa para o Brasil, o Galeano, todos os escritores. O Galeano morou no Brasil, Vargas Llosa morou no Brasil, escreveu um livro sobre o Antônio Conselheiro. Quer dizer, toda essa cultura latino-americana se juntando. É uma pena que o Brasil voltou a se afastar de novo, né? Esses Andes e a barreira da língua cortam, de fato, nossa relação com a América Espanhola, mas que é uma relação que nunca devia ser rompida. Primeiro que por conta da escravidão, da escravização, que são os mesmos escravos, da mesma região, mesma economia. A única grande diferença é que eles se libertaram e nós viramos uma independência fajuta, né, de um rei para outro rei. E a cultura latino-americana é uma cultura fascinante no mundo todo. Ela exerce uma paixão, e eu achava que o Brasil tinha que retomar essa. E o Blackout é um pouco isso, é um pouco um livro de ficção, realismo fantástico. Ele é quase uma ficção. As pessoas falam que é ficção científica, eu não gosto muito, eu prefiro um realismo fantástico. E engraçado, Jéssica, você ter falado isso, que eu me lembrei de uma história agora recente, que eu queria escrever a continuação do Blackout, o Blackout número 2, e já tenho ideia, e foi isso que eu queria falar com a editora. Eu quero escrever a continuação do Blackout. A editora falou: não, vamos relançar o Feliz do Velho. E aí, Editoras, por favor. não, eu vou relançar. Um dia eu vou parar e vou relançar. Já tem toda a ideia na minha cabeça de como continuar aquela história, né? E é uma pena, até eu deveria ter continuado. Até cheguei a mais ou menos meu terceiro livro, O Abrari. É um pouco distópico, mas não tanto. Mas aí depois Sim, eu me casei, eu tive filho, aí as questões de relacionamento viraram
prioridade pô, no homem maduro, homem de meia idade, meus 40 anos, tal. E aí então eu me afastei um pouco dessa literatura fantástica, mas é uma literatura que eu deveria ter investido mais nela, assim. Mas enfim, acontece, né? Sim, eu estou ansiosa, aguardo pela continuação do Blackout, porque é um livro que me provocou muito. Eu li e reli muitas vezes também e gosto bastante. Assim, ele tá assim no meu topo da lista dos seus livros que eu li, é um dos que eu mais gosto. Mas, aproveitando esse tema, vou perguntar para você e vou estender também pro Mauro. Eu queria saber qual livro teu que você mais gosta. E pro Mauro, qual livro também seu que ele leu e que ele curte mais, não vale o Feliz Ano Velho, que é o tema, que é unânime, todo mundo tem uma relação com o Feliz Ano Velho, mas queria saber qual o livro do Marcelo que vocês mais gostam. Ô, Jéssica, ó, o autor sempre gosta do livro, do último livro que ele lançou, e eu gosto muito do meu último livro, chama Do Começo ao Fim. Eu lancei ele em agosto. Aliás, num evento bastante louco, que também era um show de rock, numa livraria. E chama Do Começo ao Aonde foi? Foi na Livraria Ria, que é o nosso porte. Ah, na Ria, pô. Marquinho, um beijo pro Marquinhos, Marquinho. Marquinhos. E foi um show em que eu toquei com o Saco de Ratos, Ah, que demais. banda do Mário Bortolotto aí. E então, assim, eu gosto muito desse meu último livro, do começo ao fim. Talvez seja um dos meus livros favoritos. As pessoas falam que meu melhor livro é o Ainda Estou Aqui, que é o livro que eu escrevi também sobre a ditadura, também é autobiográfico. É um livro muito maduro, muito bem escrito. O Ainda Estou Aqui eu li, o mais recente não. Já vou botar aqui na lista. E Ah, você, Mauro? peraí, mas Jéssica, posso te pedir Ah, um favor? claro. Você sabe que eu tenho um livro roubado aqui também, da biblioteca da USP. Vamos fazer um compromisso, vamos devolver esse livro. Aí, assim, Vamos, eu estou há muito vamos. tempo Eu, para ir lá e devolver esse livro. Ele está eu aqui atrás de vou, mim, eu está vou atrás da doar porta. eu vou doar um novo, porque o meu, ele tá muito Tá, velho. É tá bom, vergonhoso devolver ele pra biblioteca. Eu vou doar um tá Feliz bom. Ano Velho e um Blackout O meu novo. está aqui atrás dessa porta, é um livro roubado de teatro, da biblioteca da ECA. E, cara, eu vivo há 40 anos com esse crime na minha cabeça. Eu, Vamos fazer esse compromisso de devolver essa semana ou semana que vem. Eu vou lá amanhã, acho que eu vou tentar fazer lá amanhã e vou devolver esse livro. boa, boa. A gente faz isso então. Eu vou doar um Correndo de exemplar novo. vergonha, vou me esconder todo, vou colocar no carrinho e sair correndo. Eu lembro Ah, até mas da estante que eu peguei ele. Se bobear, eu vou eu colocar na roubei minha. muito, eu roubei muito sem constrangimento, porque eu gostava muito, e era uma época que eu era muito dura, porque eu era Ah, adolescente, eu não, não tinha grana. roubar Aí eu livro é falei, uma coisa. vou ter que roubar. Mas, e assim, minha defesa, eu devo dizer que eu tenho muito projeto literário, que eu já doei muito livro nessa vida. Então, que eu incentivo muito a leitura. Então, ok, eu não vou nem me sentir culpada, mas eu vou doar um livro novo, vou doar um exemplar novo, que o meu tá muito acabado. Acho que pode ir, Mauro. Não, eu vou voltar ao Feliz Ano Velho por uma razão, só porque eu quero voltar a um assunto, cara, que foi a importância de quando eu era moleque ali também, eu ter descoberto a literatura beat e o gosto por uma literatura que eu desconhecia até então, entendeu? Assim, eu tinha uma formação assim meio assim lendo livro de Hemingway do meu velho, Faulkner, assim umas coisas que não eram da minha, não falavam de mim. Quando eu descobri isso daí, quando eu li Gregory Corso, quando eu comecei a ler aqueles livros, puta, aquilo foi um negócio tão importante para mim que tem a ver um pouco com uma coisa que o Tadeu falou também, que eu teve essa formação que foi quando começou o fim da ditadura, né, o fim da censura no Brasil. Então a gente começou a ter era um consumidor voraz de literatura, de Mauro, filmes, começou a deixa ter eu te ciclo. interromper um pouquinho. A Ah, Tassiana está tentando ah, entrar. Ah, entrou. tá tentando entrar. Entrou. Pode continuar, desculpa. E daí isso daí foi fundamental para mim, assim, que marcou. E aí passei anos assim. Depois, assim, parece que teve um estresse de lançamento, teve essa coisa, esse excesso comercial que teve na cultura pop, assim.
E aí eu vou chegar no livro que é o mais recente, que para mim foi uma retomada, que é o Bolanhos, é o Detetive Selvagens, do Bolanho, Nossa, eu que amo é esse livro, um... Mauro. Amo, sou Então, fissurado esse nele. livro, puta, esse livro mudou minha vida porque eu estava uma vez no México, cara, fazendo um documentário lá, e encontrei um cara que tinha reservado os direitos do Putas Assassinas, do Bolanho, e ele falou, tu conhece o Bolanho? E eu disse, não conheço. Eu nasci no Chile, tá? Então, ele Putz, disse, não, escritor chileno, cara, tu não conhece? E casualmente eu estava indo para a região de Juárez, que é uma região perto de Chihuahua, no deserto, no norte do México. E aí eu voltei para o Brasil, ganhei o Noturno de Chile, comecei a ler ele, e quando eu li o Detetive Selvagens, eu de alguma forma eu recuperei todo um gosto para a literatura que tinha começado lá adolescente, porque aqueles personagens jovens, adolescentes, em busca da literatura, e disse, caralho, velho, eu recuperei o gosto de ler livros de 500 páginas, 600 páginas, que eu tinha passado quase uma lento. década sem ler, entendeu? Então, para mim, isso foi importante. É meu livro Bolanho, certamente, é meu escritor preferido hoje e tal. E aí, só para concluir uma coisa que eu acho que tu falou também no início, que é o seguinte, que a gente, com o Poema Selvagem, a gente acabou fazendo muita não, mas fazendo umas oficinas na periferia de São Paulo, e essa coisa do rap, cara, dessa geração ter recuperado a coisa da palavra, a fala, uma potência do poeta. Puta, é um negócio assim que então. Eu não sei se eu tô ficando velho, qual que é, mas assim, a volta que o mundo dá, entendeu? Cara, Mas é muito incrível, né? tu tá numa, assim, coisa que tu com 19 anos, com 20 anos, tu tava lendo ali, aí passou com 30, se afastaram, com 40 tu já acha que não vai voltar, e aí depois volta, entendeu? Então, eu marcaria essas épocas, essa época que saiu o Feliz Ano Velho, o início, tá, as coleções da Brasiliense, né? PM, e aí o Bolanho, que fala meu coração. Ô, Mauro, já vou ficar no convite então, porque quero que você acompanhe. A gente vai fazer uma série sobre Detetives Selvagens. Eu, Caio Lima e o Cristiano Aguiar, que lançou, Porra, inclusive, certamente. companheiro de editor aí. A gente vai fazer 3 episódios, 3 ou 2 episódios sobre Detetive Selvagem, único e exclusivamente, porque todos somos Sim, apaixonados pela série. porra, Quem chegou com na nossa certeza. casa aqui é a Tassiana. Olá, Tassi, tudo Nossa, eu bem? cheguei muito atrasada, né? Desculpa. Eu perdi completamente a hora, que eu tô com a minha Imagina. netinha aqui de 6 meses. E, Você já vai chegar respondendo uma pergunta, então. opa, tá, O Marcelo estava contando um pouco sobre é, os 40 anos do Feliz Ano Velho, contando um pouco da sua uhum, relação com o Marcelo Jovem, que escreveu, e o uhum. Mauro falando também da banda, da apresentação que vocês vão fazer. Eu queria que você, já que você não ouviu as nossas respostas, você não tem spoiler, eu queria que você falasse um pouco dessa relação poética e musical, desse Uhum, encontro que vocês tiveram com várias vozes, assim, dentro uhum. do Poesia Combate. Esse projeto, assim, eu estava pensando hoje no ensaio, sabe? É Eu um falei monte. Poesia Combate, é Poema Combate, É, fazendo minha tudo meia-culpa aqui. é cheio de cabeçudo, né? Todo mundo, assim, isso que é o gostoso, sabe? Porque todo mundo é cabeça densa, né? Apesar de que a gente é todo mundo muito amigo e alguns até se conheceram por causa do Prima Combate, por exemplo, a Preta e o João, que não se conheciam, é um projeto intenso, sabe? É um projeto bastante intenso. Então, assim, esse encontro, né, demorou, porque veio, deve já ter falado, veio a pandemia, aí ficamos só, né, encontros virtuais, aí fizemos esse encontro no Sesc Belenzinho, e agora esse reencontro no estúdio, e todo mundo, lembra, como a gente gravou, né, todo mundo ficou com essas músicas, então agora a gente passou para um outro estágio, que é o estágio onde começa a rolar o som mesmo, né? Quando já se concebeu as formas, todo mundo já tem os lugares onde vai entrar, a gente passou esse estágio que é o mais chato, assim, que é gostoso conceber tudo, mas é mais chato, agora a gente está fazendo um som, então tá muito bacana, assim, não sei se era essa a tua pergunta, né? Mas Essa questão mesmo, desse diálogo mesmo, né? sim. Misturar a poesia e esse peso que tem o Feliz Ano Velho e a música mesmo. Uhum. Então, e o Feliz Ano Velho, para minha geração, é um livro bem marcante, né? E o Marcelo sempre foi muito próximo do rock.
O Paiva sempre estava nos shows e a gente tem parceria, né? A gente tem parceria com o Suba, né? Uma música que estourou do Suba, né? No mundo inteiro, que chama Você Gosta. Foi a nossa primeira parceria. E, assim, poder refazer essa história agora com essas pessoas, com o Ian também, novo, né? Entrando, ainda apresentando uma música nova, né? Que chama Feliz Ano Velho. Não sei se eles contaram. Tem essa Não, pode surpresa. contar. Ah, então, ó. É que é uma surpresa que eu estou estragando, que é, na verdade, eu fiz uma música chamada Feliz Ano Velho, fiz junto com o Edgar Escandurra, e para dar de presente pro Paiva e para entrar no repertório da banda. E a gente vai estrear essa música lá no Sesc. Hoje foi o primeiro dia que a gente ensaiou com todo mundo. Tá bem emocionante, o Marcelo fica nervoso, chora. Então, e também tem esse negócio, não sei, assim, que ele tocava bem violão, né, o Paiva, e o acidente deixou ele tetraplégico e ele parou de tocar, e agora ele volta com a gente tocando, né, tocando gaita. Ele é muito musical, assim, e então tem várias emoções ali embutidas, sabe, nesses encontros. Poder ter a Preta Ferreira perto, conhecendo a luta dela, o Ian sendo um cara jovem, assim, que traz toda essa energia de rock and roll, né, poética, assim. Eu sou muito fã do Ian também, a Natália, que é minha parceira em tantas coisas, além de ser minha irmã. A gente tem vários projetos juntos, assim, juntas, e é bom, assim. O João Paraíba, quando eu lancei meu disco solo, ele era o percussionista, né, percuteria, e ele era sócio do Suba aqui no estúdio também. Então, o João já tinha uma relação anterior ao Poema Combate. Então, juntar cada um de um lugar, mas que de alguma forma tem uma conexão estética, assim, mesmo que cada um traga um tipo de som, um tipo de linguagem, por algum motivo, quando junta tudo, fica esse peso meio um rock brasileiro, essa mistura do Mauro meio chileno, meio gaúcho, e todo mundo com esse pensamento, assim, de esquerda, né, esse pensamento pesado, esse pensamento contra o fascismo. Então, acho que essa mistura, assim, criou uma estética, assim, bem particular, sabe? Então, é gostoso fazer um projeto que é difícil definir, sabe? É gostoso, Sim. assim, é meio indefinível, sabe, assim, que é? É um samba rock, é um de punk jazz, e é bem esse lugar que eu gosto de ficar, que é esse lugar que nem eu sei exatamente o que é, mas que é o que a gente quer fazer, sabe? Então, Um estou lugar bastante mais, feliz, mais interessante, né? é mais interessante. E essa coisa de ser trio também sobra bastante para mim, para tocar o violão, a guitarra, então é gostoso esse desafio também, sabe? De ter que encarar sozinha, né? O violão e a guitarra, sabe? Com os Hum. parceiros que eu tenho aí na vida, né? Nas guitarras. Deixar um beijo aqui pro Ian, tivemos recentemente na Flip, mas o meu Ah, encontro do Ian foi muito etílico. Acho que não encontramos nenhuma vez sóbrios nessa Flip. Ninguém estava sóbrio nessa Felipe. Boa noite, Tassi. Sou a Jéssica. é a Tô Jéssica, Carola? pode sem falar. câmera. Não, eu sou a Jéssica. Eu Oi, tô sem Jéssica. câmera hoje aqui. Hoje você tá uma bolinha branca em Olá. risquinho aqui. Eu tô mantendo mistério hoje aqui nessa conversa nossa. Na verdade, eu queria perguntar para vocês como é que vocês conseguiram juntar o pessoal todo, né? Como é que você junta o Marcelo Rubens Paiva, você, Tássia Preta Ferreira, Max B.O., o Ian, de onde que veio, Boa, né, essa, boa essa pergunta, né? composição do Poema Combate? Veio da Livraria Ria? Como é que foi, assim? Da onde são encontros etílicos? Como é que vocês se juntaram? Ó, começou tudo eu e o Mauro, né? E a gente até ia chamar Piano Combate, ia ser dois pianos. E só que aí a gente foi compondo e também, né, rearranjando clássicos assim do rock, de combate. E a gente começou a convidar eles para na pandemia. A gente mandava um vídeo, pedia para eles mandarem um negócio. O Mauro, porque o Poema Combate é bem assim um projeto audiovisual, né? A parte de visual é o Mauro que faz. E é bem importante, assim, nesse projeto, no nosso site tem todos os vídeos, tudo. E a gente foi chamando, puta, essa música ficaria legal chamar o Max. Então, fomos chamando durante esse tempo. E quando surgiu a ideia de fazer o show, primeiro, nem tinha Ria. A gente fez numa casa da Karina Burr e do Max. E, meu, a gente curtiu
essa vibe, assim, meio solta, cheia de improviso, e fomos chamando as pessoas que foram participando na pandemia, e fizemos esse show lá na Karina Burr. E quando pintou de fazer um show maior, falou, meu, vamos agora fazer um show maior, vamos lá para o Sesc Belenzinho, pintou essa possibilidade. Aí é que a gente formou mesmo, ó. Chamamos todas essas pessoas que participaram, e aí que a gente começou a ensaiar como banda. Foi a primeira vez para esse show do Belenzinho que a gente se encontrou como banda. Só que agora a gente está mais com essa liga da banda, porque a gente fez o Belenzinho e a gente gravou. E a melhor coisa que tem, né, quando a gente faz um som é gravar, porque é na gravação que a gente parece que é a gravação que faz a música existir, assim, ela pula para um outro departamento, é, coloca a gente, assim, a forma, onde a música, parece que a música nasce, sabe? Então agora vai ser após o nascimento da gravação, eu acho que agora tá com mais jeito de banda, sabe? Ali tava com mais jeito de projeto, agora é uma banda, Já Poema tá no mundo. Combate Nossa, mudou. e eu tô curiosíssimo para ver isso, assim, eu acho que vai ser muito lindo. Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Uma vez aqui no Rabiscos, Ah, o Paiva eu tá acho, aí? o Paiva tá aqui. Prova tá Olha lá, sem ó, ele vídeo. tava no mudo. Ah. Algumas vezes que a gente troca ideia aqui no Rabiscos, é comum surgir algumas problemáticas no que tange a linguagem, o modo com que fala, o machismo existente antigamente, o que que envelheceu mal, o que que não envelheceu. E eu lembro da gente ter citado, eu acho que quando você lançou O Homem Ridículo, é O Homem Ridículo, né? Acho que foi. A gente comentando aqui no Rabiscos, veio essa questão. é, Essas censuras, vamos dizer, não é censura, censura é uma palavra muito ruim. Essa discussão sobre o que, que pode ser falado, o que, que não pode ser falado, sobre lugares de fala, sobre problemáticas que envolvem uma sociedade machista. Você acha que até que ponto isso pode prejudicar uma criação? Ou até que ponto isso é necessário? Como que você vê esse cenário assim? Eu, como deficiente, eu sempre fui muito defensor do lugar de fala. Me lembro que quando eu comecei a militar no movimento dos deficientes, as nossas entidades, todas elas eram dirigidas por não deficientes. E a gente ficava revoltado com aquilo, e foi uma grande luta a gente conquistar o direito de ter representantes deficientes nos poderes executivos, municipais, estaduais, federais. Fizemos lobby nas Constituinte, fomos todos os deficientes lá. Aliás, foi muito engraçado porque ficamos todos no mesmo hotel. Na hora do elevador, era uma fila de cadeira de roda. Demorava horas para descer. Trânsito no hotel. Mas, por outro lado, Tadeu, é um debate tão complicado, assim, tão difícil. O Homem Ridículo é um pouco isso. O Homem Ridículo foi um livro que eu escrevi há uns 15 anos antes, a pedido de uma editora, da Isa Pessoa, que tinha montado uma editora chamada Foz, me pediu um livro sobre crônicas de mulheres. Dizia ela que eu escrevia muito, muito bem crônicas sobre mulheres. Ela era uma editora que editava meus livros pela editora Objetiva. E eu falei, puxa, mas não é estranho isso? Não, imagina, as mulheres adoram ler homens falando de mulheres. E eu escrevi um livro chamava As Verdades que Ela Não Diz. Eu nem gostava muito desse título, achava muito comercial, mas vendeu a beça. Com o passar do tempo, a Isa veio trabalhar na Tordesilhas. E ela falou, puxa, vamos reeditar aquele livro que fez muito sucesso. Quando eu fui ler o livro, estávamos no momento da primavera feminista, pós-Me Too, agora que são elas, todos os movimentos importantes que surgiram em combate ao assédio, que acabou elevando a luta feminista, que sempre foi uma luta que demora muito para chegar no Brasil. E eu tenho irmãs que moram na França, na Suíça, eu sei como é que é o movimento feminista fora daqui. Eu li aquilo, eu fiquei chocado, e eu falei, nossa, mas tem que mudar muita coisa, e eu vou mudar o nome, eu vou mudar o Homem Ridículo, mostrando um homem ridículo escrevendo sobre mulheres. Mas daí vem todo um debate que eu acho que extrapolou
que é você se perguntar se Chico Buarque tem o direito de escrever sobre uma mulher, se Caetano Veloso tem direito de usar a palavra morena numa música, que, aliás, é um debate insano, porque um grande historiador, Luiz Felipe Alencastro, que disse que a palavra morena ela vem do árabe. Ela não é uma palavra que vem, perdão, morena não, mulata, mulata, mulata. A mulata é uma palavra que não vem de mula, ela vem do árabe, ela vem da mistura, chama-se mistura, que é a mula, que é o cavalo com um burro, né? Isso é de lá. O Jesus Cristo veio em cima de um jegue. É, lá veio para Jerusalém. E foi deturpado por algumas falas de grandes poetas negros, até pessoas que eu admiro, que diziam que mulata era a forma, né, é uma forma errada, uma interpretação errada. E o Caetano ficou revoltado, porque o Caetano, que é um homem muito culto, ficou revoltado. Eu tenho um bloco de carnaval em que a gente teve que limar algumas músicas de fato eram racistas mesmo. E quando você faz uma leitura atual, você fica chocado. Mas, por exemplo, nós limamos Olha a Cabeleira do Zezé, e a ala gay do bloco, aliás, é o bloco Augusta, Baixa Augusta, que é um bloco predominantemente gay, ficou revoltada de limar a música, porque eles adoram a música. E aí, não, mas ofende dois ou três. Então tá, ofende dois ou três, sim, limamos, não vou nem discutir sobre isso. Porém, aí então, a gente pensa assim, Marisa Monte pode cantar Tim Maia? Uma branca pode cantar um negro? É, Elis Regina pode cantar Milton Nascimento? Então começa um debate em relação ao lugar de fala que confunde muito todo mundo e eu acho desnecessário. Quer dizer, é evidente que a Marisa Monte pode cantar Tim Maia, como é evidente que Daniela Mercury, que é uma cantora negra, pode cantar Herbert Viana, que é um branco. E tem uma música lindíssima, os dois, aliás. Aliás, Marisa Monte tem uma música lindíssima com Ed Mota. Então, assim, essa confusão. Pode uma cantora branca cantar Bob Marley? Pode um cantor negro cantar um cantor branco? Pode um cantor aleijado cantar um não aleijado? E assim, aleijado é a forma como eu brinco com os meus amigos. Você sabe que nós, né, nós deficientes, fazemos piadas entre nós bastante pesadas. E começa a ficar uma confusão, entendeu? Assim, eu acho que é muito importante o exercício de a gente, na língua, avaliar o quanto de preconceito existe nela e modificar o nosso jeito. É uma coisa que eu aprendo todos os dias. Hoje mesmo eu fiz uma brincadeirinha que eu faço, que eu fiz porque tinha um grande amigo meu e, de fato, era um pouco homofóbica. E já fiquei arrependido, já sinto uma culpa enorme. Eu sabia que era homofóbica, é uma brincadeira que eu não faço mais. Eu não consigo mais ver piada homofóbica, eu não consigo mais ver piada sobre mulheres. É uma coisa que me faz mal. Piada racista, bom, isso aí não dá nem para falar nada, né? Então, assim, é muito importante o lugar de fala e a reeducação da linguagem, porque nela, de fato, está o preconceito, sim. Como, por exemplo, falarem que Marcelo Paiva está preso numa cadeira de rodas. Eu odeio essa expressão. Primeiro, porque não é verdade. Da cadeira de rodas eu vou para a cama, da cama eu vou para o chuveiro, eu rolo no chão, eu faço natação 3 vezes por semana, eu fico em pé no aparelho. Não é verdade, eu não estou preso em cadeira de rodas nenhuma. Eu estou numa cadeira de rodas, me movimentando numa cadeira de rodas. Mas eu não durmo em cima de uma cadeira de rodas e nem meus filhos estão grudados na minha cadeira de rodas. Enfim, então eu acho muito importante a gente repensar e reconstruir toda a nossa linguagem, mas também tem que tomar cuidado com alguns excessos, né? E eu acho que é um debate muito difícil, mas também muito necessário. Por exemplo, três maiores historiadores sobre escravização no Brasil são brancos.
Luiz Felipe Alencastro, Lili Schwartz e o Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes fez 3 livros sobre escravidão, que são maravilhosos. Eu li os 3. O Lé do Luiz Felipe Alencastro é meu grande amigo, a Lili Schwartz. É muito difícil você, né? Não pode, entendeu? Por que não pode? Né? Assim como o Vargas Llosa fez um livro sobre Antônio Conselheiro. Não pode, ele é peruano. Por que não pode? Claro que pode, entendeu? É muito complicado esse debate. Eu até queria ouvir a opinião da Tassiane e do Mauro sobre isso, porque é algo que nós estamos ainda em processo de reaprendizagem e de treinamento. Uhum. Tá, sim, Mauro, eu vou querer ouvir também a opinião de vocês. Eu acho que esse debate é super importante. Se a Jéssica quiser complementar alguma coisa também, Jéssica. Tá, vamos ouvir eles, depois eu falo. Tá, joia. Eu posso emendar no Paiva. Eu acho muito interessante a mudança da linguagem, porque a cultura justamente tá sempre em evolução, né? E a gente tem que questionar e perceber através de tantas coisas, mas também através da linguagem, das palavras, né? O nosso racismo, a nossa homofobia, é ótimo. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe exatamente como, todo mundo tenta ouvir, né, a opinião e a gente vai chegando, mas percebe que está se evoluindo. Ninguém mais acha graça em um monte de piada que a gente achava há muito pouco tempo atrás, ingenuamente. Então, assim, eu acho que é uma maravilha isso que nós estamos vivendo, essa confusão caótica, dessa transformação da linguagem, eu acho maravilhoso. Mas ninguém sabe exatamente onde vai dar, mas está evoluindo. Essa que, assim que eu... Eu acho assim, ó, a linguagem é um sistema de dominação, sabe, cara? É uma coisa que, por mais que a gente tem que entender isso, sabe? Que é através da linguagem que se liberta e se domina, entendeu? Então, ela é claro que ela ofende, é claro, não se trata só de uma ofensa moral, sabe, de um preconceito, mas é de tentar entender aonde mais, quais camadas mais fundas a gente pode construir, entendeu? Pode interpretar. Então, eu acho que sim, a linguagem é uma forma de dominação, mas também ela é uma forma de apropriação política também, entendeu? Assim, também a ideia de que tu pode, por exemplo, cercear um assunto para um grupo, cercear, ou então a mesma questão do lugar de fala, ele é meio complicado, né? Porque o lugar de fala é o lugar daquele que fala, né? Então quem fala fala o que quiser, a princípio. A língua, não é muito difícil tu dizer assim que só quem passou por algo pode falar sobre aquele assunto, né? Então tem que entender de onde vem a fala e para onde ela vai. Aí a gente vai entender se ela é uma fala preconceituosa, ela tem que estar inserida numa cadeia significante, entendeu? Então não é porque tu chama alguém disso ou daquilo que o preconceito não está na palavra, né? Está na cadeia significante de onde ela vem e para onde ela vai, né? Então, eu acho que também tem uma espécie de disputa política. Agora teve uma polêmica aí com a Jamila, aí também, que está sempre envolvida. Tal. Então, tu vê que tem um uso político também do lugar de fala, sabe? Dos lugares de falas e tal. Agora, eu acho que sim, como a linguagem é o lugar onde se dá a dominação, é o lugar onde se dá um pouco. A gente não pode, a gente está fadado a construir aí, entendeu? Então, a ouvir o outro reclamar, dizer que não, que ofende ele, ouvir. Então, vai ser através de uma complexidade que é típica da própria linguagem, sabe? Então, eu acho que eu vejo positivamente, sabe? Eu vejo positivamente quando a gente aprende ou compreende ou para entender, para compreender um discurso, uma fala, né? Agora, eu acho assim, eu fui muito influenciado pela psicanálise, vamos dizer. Então, na psicanálise, tu fala o que tu quiser, entendeu, cara? Porque tu tem que falar para poder entender até para construir o sentido, né? O sentido vai se dar, inclusive, falando, né? A proposta, né?
Então, eu também acho essa apropriação política, eu acho, da linguagem ou dos lugares de fala, assim, eu acho que eles, né, também tem um negócio meio stalinista nisso também, que eu acho estranho, entendeu? Mas eu acho positivo. Jéssica. Tal qual o Mauro, sou uma cadelinha da psicanálise. Antes de vir para cá, eu estava assistindo aula de psicanálise e falando justamente sobre isso, né? Sobre como a linguagem pode ser uma ferramenta de dominação. Então, eu concordo muito, eu gostei muito, né, do que ele falou, de como se dá esse uso político, né, da linguagem, como isso constrói muita coisa. Mas eu estou aqui para defender o Marcelo Rubens Paiva hoje, para passar pano para qualquer coisa que ele já tenha feito na vida. Mentira. E que para dizer que eu gosto muito dos livros que ele fala sobre mulheres. Vocês estavam falando, daí eu fui ali na minha estante e peguei O Homem que Conhecia as Mulheres, que também eu acho um livro delicioso e que tem um texto nesse livro que chama Sonhador. Eu não sei se ele vai lembrar, porque já é um livro muito antigo, mas que me define muito. Inclusive, quando eu li para alguns amigos, as pessoas falaram: Meu Deus, ele te conhece, porque é muito a tua cara. E eu acho que tem essa coisa da definição, da observação. E o Mauro fala uma coisa muito importante sobre a escuta, né? Eu acho que mais do que lugar de fala, a gente precisa praticar o lugar de escuta, né? Acho que podcasts em geral proporcionam isso. Acho que a gente se ouvir, conseguir observar, né? Então tem aí essa oportunidade incrível de ouvir o Poema Combate e poder aprender com isso, né? De ouvir a literatura, de ouvir outras pessoas, de ouvir o que está sendo dito, de ouvir o que é diferente do círculo de amigos ou da mesa de bar que a gente senta, só engrandece, né? Mas é isso, em defesa, né, da literatura feita pelo Marcelo, eu acho que tem muito de uma observação e muito de uma pessoa que ouviu muita coisa durante muito tempo da vida. Então, eu acho que isso coroa muito uma obra que toca as pessoas mesmo e que não é desrespeitosa nesse lugar, assim, tipo, é um homem falando sobre mulheres. Pelo menos não no Homem que Conhecia as Mulheres, eu acho divertidíssimo e não me toca ofensivamente em nenhum ponto. Gosto bastante. Acho que seria isso, assim, para dizer nessa linha. Eu queria fazer uma outra pergunta, que é sobre ditadura, na verdade. Assim, acho que a gente já está meio que encaminhando, né, Tadeu? Mas eu Isso, estamos queria caminhando para o final, mas pode dar tempo de fazer a última eu pergunta. queria falar um pouco sobre isso, assim, né? Porque o Feliz Ano Velho traz muito, né, desse momento, e o Ainda Estou Aqui também. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, né? No começo, o Marcelo falou: as pessoas que não tiveram o contato com o livro ainda seguem, né, clamando aí por uma ditadura. A gente vive, né, um momento político extremamente delicado, já foi falado aqui também, mas queria ouvir vocês, assim, como é que vocês acham que, sei lá, a gente fica, como é que a literatura pode ser uma tecnologia para enfrentamento desses tempos sombrios, enfim, queria ouvir de vocês aí que viveram bem mais, né? Eu sou de 85, Tadeu, acho que de 84, então a gente, né, enfim, pegou aí muito um período final, assim, né, um resquício, e agora esse período, né, Temer e Bolsonaro, mas queria ouvir vocês sobre isso, assim, acho que é um momento e é interessante, é importante que a gente fale sobre, né, acho que para que as pessoas ouçam também, né, desse lugar. Vou falar uma coisa. No Poema Combate, a gente fala muito sobre isso. O Marcelo lê os trechos, né, de Feliz Ano Velho, já independente dessa ideia da gente lançar o livro, lançar, né, o relançamento do livro agora, ele já lia, né, trechos. E o Ainda Estou Aqui também, ele lê, né, que é meio que uma continuação do Feliz Ano Velho. Eu amo também o Ainda Estou Aqui, tanto quanto eu gostei do Feliz Ano Velho. E esse é um tema recorrente em praticamente todas as nossas letras, até quando a gente está falando de amor, assim, porque aí vem a liberdade, né, que é a forma também de combater a ditadura. A gente é a geração que viveu bastante a ditadura, meu pai, né, o pai vai falar, claro, muito mais sobre isso, mas o meu pai era advogado e dava aula com policial na sala, foi perseguido, tem toda a ficha dele no DOPS, tios que foram perseguidos, aquela loucura toda,
E eu vivi também, né? A gente, quando compunha, tinha que passar as letras para serem aprovadas e voltava tudo recortadinho, assim, com riscos, assim, de uma mulher que chamava Solange, que censurava as letras. A gente tinha que passar o disco inteiro para essa mulher e tinha que arrumar, senão, e se não desse tempo, eu tinha que vir com o disco riscado. Mas com a palavra de fala, o Marcelo Paiva, acho que vai ter mais o que dizer agora. Você sabe que o Ainda Estou Aqui foi escrito depois que eu fui à Flip. Quando eu fui convidado à Flip, foi muito interessante que o curador falou: Nossa, mas você nunca foi convidado para a Flip? Eu falei: Não. Ele falou: Mas é urgente que você fale na Flip, porque foi exatamente. Eu fui convidado em 80. Opa, calma, em 2014. E 2013 começaram os movimentos pelo passe livre que se transformaram num movimento sem liderança e acabou descambando para o movimento da direita. Eu lembro de uma foto da Folha incrível, que eram as pessoas na, na, é engraçado, né? Na marginal do Tietê, indo em direção à Rede Globo, protestar contra a Rede Globo, a Globo lixo, como eles falavam. E tinha uma placa em cima escrito proibida a conversão à direita. E estava todo mundo indo para a direita, de amarelo já, né? Foi um prenúncio daquilo que está ocorrendo hoje, que ninguém consegue muito explicar. Cada dia alguém tenta, a psicanálise tenta explicar, a sociologia tenta explicar, sempre tem, todo mundo tentando entender quem são esses doidões que estão rezando para pneu, batendo continência para pneu, que estão fazendo levitar quartel, né? É uma doideira o que está acontecendo, né? E é uma doideira de um personagem que teve 48% dos votos, uma coisa quase ele ganhou a reeleição, essa maluquice, né? Tem uma popularidade desgraçada essa maluquice, né? E que é o fascismo, né? Não tem outra palavra para definir. O bolsonarismo é fascismo, é igualzinho. Inclusive a moto, né? O Mussolini andava de moto, de motocicletas, uma coisa de machão, andar de moto, né? E em 2014, eu estava na Flip e a gente conversou sobre. Foi exatamente no ano da Comissão da Verdade, que é o ano em que criou toda essa revolta militar que existe hoje, porque eles não querem tocar no assunto, eles não querem ser julgados. E a Dilma tentou, e a Comissão da Verdade é um trabalho belíssimo, que eu garanto que a grande maioria das pessoas que são contra a Comissão da Verdade não leram. Inclusive, tem ali as denúncias do Holocausto Indígena Brasileiro. Tinha uma prisão em Belo Horizonte em que eram presos só a liderança indígena, 1.500 indígenas estavam presos lá durante a ditadura, que tem um projeto, né, militar de incorporar os indígenas à população, de embranquecer os indígenas. Aliás, um Mourão vivia falando disso. E as pessoas não sabem o que é ditadura. Então, eu voltei ao tema. O Ainda Estou Aqui foi com esse propósito. Foi uma conversa que a gente teve ali, falou assim: gente, o que está acontecendo? As pessoas estão defendendo o AI-5. Essas pessoas leram o que é o AI-5. O AI-5 está no Wikipedia. Aliás, todos os atos institucionais, o ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e os outros. Mas esses 5 primeiros são os mais exemplares. O número 1 deu o golpe, foi quando meu pai foi cassado, todo mundo foi preso, exilado. O número 2 cancelou as eleições para governador. O número 3 cancelou as eleições para presidente. O número 4 cassou o JK, que apoiou o golpe. E o número 5 é uma insanidade. Quer dizer, o presidente da República tinha direito a tudo. Era proibido o habeas corpus, que é um direito sagrado, é uma cláusula pétrea de todas as constituições. Tinha direito à censura, direito a entrar na sua casa, direito a te prender. Enfim, era poder absoluto diante de uma figura patética que era um general ditador. E as pessoas não sabem, as pessoas estão defendendo lá o AI-5.
As pessoas que defendem o AI-5 não poderiam defender o AI-5 porque elas não poderiam nem estar lá falando do AI-5 durante o AI-5, porque eram proibidas manifestações políticas, eram proibidos encontros, né? A Tassiana lembra do começo da ditadura, quando a gente se encontrava em 10 pessoas, aparecia a polícia. Os primeiros shows punks aqui em São Paulo sempre aparecia a polícia. Não podia ter show, não podia ter conglomeração. Por isso, inclusive, que eu falei dos circuitos universitários nos anos 70, onde eu tocava, porque só na universidade que podia tocar. O Milton Nascimento deu um show gigante na USP, o Gilberto Gil deu um show gigante na USP. Inclusive, por isso que o Dig Dog, voltando àquela primeira pergunta, o Dig Dog tocava no Unicamp, porque não tinha espaço em Campinas para Ele eles deve estar tocarem. ouvindo, viu, Marcelo? Dig Dog, grande abraço. Volta a tocar baixo, cara. Você era um grande baixista. Fora que era bonito pra caramba, um cara alto, grande, bonito, potente. Era o meu baixista, Tassiano. Ele conheceu o meu baixista. E então, assim, e agora a recuperação do Felipe a gente tem que repensar. Eu até tuitei isso outro dia, um Twitter que está fazendo um sucesso, tal, que uma das missões do governo Lula é ver o que está acontecendo nas escolas, né? O que essas pessoas estão aprendendo. Elas não estão aprendendo o que é nazismo. A gente vê a importância que a comunidade judaica dá à memória do Holocausto, quantidade de filmes, museus, monumentos, arquivos, a caça aos nazistas, que eles né, durante décadas eles fazem. Eu lembro do filme Lista de Schindler. Eu estava na Alemanha quando estreou Lista de Schindler na Alemanha, e foi um fenômeno, porque a geração jovem não sabia ainda o que tinha de fato acontecido. Os pais deles não contavam, era um tabu falar disso. Foi o lugar em que foi a maior bilheteria de Schindler foi na Alemanha. Tinham filas gigantescas de jovens para ver aquilo, entendeu? Então, assim, isso tem que ter no Brasil, tem que ter no Chile, que também é outro país que tem muita dificuldade de se livrar, o Damer sabe disso, de se livrar do Pinochet, como tem na Argentina. A Argentina consegue se livrar, consegue prender, mas mesmo assim é muito difícil. Eu recomendo até o filme 1985, dos promotores que conseguiram pôr na cadeia os militares, e você vê lá uma coisa muito parecida com aqui, a elite falando, manda, mas espera aí, vocês vão prender os caras que combateram os comunistas, né? É uma coisa muito parecida com aqui, só que na Argentina foi imediato, né? Eles tiveram a sorte de ter na redemocratização e um ano depois começar a perseguição aos assassinos, aos torturadores, com a ajuda dos governos democráticos estrangeiros, porque tinha muito padre, tinha brasileiro, já era uma democracia aqui, tinha brasileiro que foi torturado e preso na Argentina, como o pianista do Vinícius, né, o Tenório, né, pianista do Vinícius, que estava lá, foi confundido com o traficante e foi desaparecido e torturado, como as freiras italianas. Então, assim, teve uma pressão no exterior, como teve também no Chile, né? O Chile foi condenado pela justiça portuguesa, se eu não me engano, né? Ou italiana, agora eu não lembro. Não, o espanhol foi garçom. Espanhola. E ao mesmo tempo tem uma sociedade chilena que é defensora do Pinochet. Eles né, é uma sociedade muito parecida com a brasileira, essa bipolaridade. Na Argentina, não. Na Argentina, eles querem acabar com todos os agentes da repressão. Então, esse tipo de passar limpa a história não teve no Brasil, porque foi uma transição muito, né, muito brasileira, né? Então, Tancredo, meio em cima do muro, não vamos tocar no assunto, melhor não. Só foi tocar no assunto na Dilma. Quando foi tocar no assunto na Dilma, os caras já tinham se organizado, já tinham se fechado na defesa da estrutura da tortura, que é um crime inafiançável, dos desaparecidos políticos e tal. Então, é uma missão que a gente tem de retomar esse debate nas escolas, nas universidades, porque, inclusive, contra o nazismo, que também está virando uma febre, né, de atos nazistas, especialmente em Santa Catarina, onde é um lugar que tem uma comunidade germânica, polonesa, ucraniana muito grande. Isso não quer dizer nada, porque também tem germânicos de outros lugares do mundo que não são necessariamente nazistas. Mas é preciso debater sobre isso, o que está acontecendo, né?
Só lembrando, né? Só lembrando que para tirar a Dilma homenagearam o Ustra, né? É. E é bacana vocês falarem isso, porque nós temos um público jovem também. Claro que é um podcast de literatura, então a gente tem um público jovem que gosta de ler, gosta de escrever, mas também são jovens, a gente conversando com eles, que às vezes pensam diferente dos pais conservadores. E isso acaba sendo um choque muito grande, assim. Então é legal eles ouvirem. Com certeza o Marcelo vai ter novos leitores agora com edição, jovens leitores também. Então eu acho que é muito importante a gente não deixar de falar sobre isso. Para a gente ir para a reta final aqui dentro dessa pergunta, Mauro, você tem alguma coisa para complementar com a nova? Não, sabe que eu falaria, como eu nasci no Chile e morei no Chile até 73, assim, então a ditadura lá foi 10 anos depois da ditadura brasileira, assim, então eu vi o Pinochet mais de perto um pouco, assim, acho que tem um gap aí de geração, assim, que as pessoas aqui não viram muito, né? Mas o que me chama mais a atenção, quando começou todo esse golpe em 2016, ali contra Dilma e tal, eu já estava vendo, por ter parentes no Chile, por ir muito lá, assim, eu sempre detectei muito o neoliberalismo, assim, o quanto o neoliberalismo ele corrói. O Chile foi um país que matou Victor Jara, quer dizer, o golpe, né, matou Victor Jara, Allende, Pablo Neruda, foi muito violento lá, né? E o Brasil, como tem essa coisa, essa solução mais mediada, assim, a gente teve a Constituição de 88 que avançou, a Constituição Cidadã, fez essa coisa que essa troca, né? O Brasil avançou na Constituinte, daí não silenciou assim para os crimes da ditadura, mas o Chile, o neoliberalismo teve assim 10 anos de sucesso, de um grande sucesso, e depois ele começou a ficar evidente o colapso do sistema previdenciário, do sistema, a falta de ensino público, e tal, né? E então, quando isso começou no Brasil, em 2016, eu comecei, eu realmente acreditava que não ia tão longe, entendeu? Não poderia, no Brasil, jamais um projeto neoliberal daria tão certo, né? E o projeto neoliberal, ele de alguma forma, ele é a privatização da sociedade, da vida das pessoas. As pessoas começam a... É uma mudança muito radical na história do Brasil, porque o Brasil tem esse papel do Estado e do bem comum, da construção, que começa na Petrobras, lá com Getúlio Vargas, mas vai para o SUS e vem, quer dizer, as universidades, né? Então, eu disse, porra, mas não vai, no Brasil não tem como isso dar certo, sabe? E, felizmente, foi um fracasso retumbante esse projeto do Paulo Guedes e do Bolsonaro, porque ele é tão doentio que, em determinado momento, ficou evidente, entendeu? Então, eu acho que essa violência toda, ela esconde um autoritarismo tão grande, tão gigantesco, assim, que apesar desse cara do Bolsonaro ter comprado eleitos, votos, ter usado a máquina pública, o orçamento público para se manter, fracassou, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma grande lição para todos nós, né? Foi uma grande lição para todos nós. Acho que nunca mais, por um bom tempo, acho que a direita não vai conseguir de novo impor esse autoritarismo e essa loucura que eles impuseram, assim. Então acho que a sociedade brasileira meio que acordou, né? Como ela saiu conciliada da ditadura com a Constituinte de 88, a gente conseguiu grandes avanços que pareciam que nos trouxeram muitos benefícios também, entendeu? A mentira de que tudo isso aí estava errado, de que tem que privatizar, tal, ficou também muito rapidamente, ficou evidente que isso era uma política absurda e anacrônica e que empurraria o Brasil para o precipício, como de fato empurrou, né? Então eu acho que, pô, felizmente a democracia nos provou que ela deu uma lição para a gente, entendeu? Que ela deve ser defendida e ela deve ser. Então eu acho isso, foi uma tragédia que a gente viveu, mas
ver se a gente Para vai. melhorar, só falta a gente vencer a Copa do Mundo, que hoje a gente ganhou de 4-1 da Porra, Coreia. velho. Eu estou animadíssimo. A gente está Mas, muito feliz. mas, gente, também se não tivesse prendido o Lula teria ganho, né? Aí É toda verdade. essa coisa neoliberada, ia tudo por água abaixo, que o Lula ia ganhar e não Sim. ia ter acontecido nada disso. Verdade, eu acho que nós É. estamos num momento de resistência. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Tassi. Você é uma querida, chegou no finalzinho do programa, mas eu Desculpa, adorei te viu? conhecer. Imagina, Mauro também, que papo bom isso. A gente conseguiu juntar poesia, música, literatura, assim, da melhor forma possível. E eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao Marcelo. Eu, como leitor desde jovem, você me acompanhou em tudo. A gente tem esse podcast há 4 anos e meio que eu apresento e você sempre é citado, sempre vem algum tipo de impacto aqui sobre você. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que esse programa cresce muito hoje. Eu lancei um livro recentemente e sempre que eu penso nas pessoas que escreveram na minha idade ou que as pessoas que tentam comunicar de certa forma, você é um dos nomes que vem. Eu estou muito feliz mesmo de estar falando com você aqui, de poder, de certa forma, estar comemorando o 40 anos do Feliz Ano Velho e junto com esse projeto incrível que vai ter agora o show no Sesc Pompeia, dia 15 de dezembro, às 9 horas, é isso? 9 horas. Às 9h30. Em Nove e ponto, meia. porque o Sesc é 9h31, Os tem que ingressos estar são na tocando. hora, né? São pegam na hora. Não, eles vão começar a vender acho que semana que vem Tá, eu vou já. colocar o link Não, acho aqui que essa então. semana. A partir de amanhã ou depois começa a Eu vender. vou colocar o link aqui então para quem quiser comprar. Quero deixar um beijo aqui pro Ian, que já esteve aqui no programa, que é parceiro de longa data, ele, o Marquinho, o Marcelino, pessoas incríveis. Chico Sá, que estão sempre com a gente, pessoas incríveis aí com a gente. E Marcelo, obrigado mesmo por estar aqui comigo. A Jéssica, minha querida amiga, que de vez em quando aparece para apresentar comigo. E Eu hoje, com o Marcelo amei! Rubens Paiva, eu falei, não, a Jéssica tem que vir junto. Eu Prazer, amei! Jéssica. Prazer, obrigada, gente. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Sucesso no espetáculo e eu quero muito assistir. Espero conseguir. Um super beijo. Obrigada, Tadeu, pelo convite também. Fiquei muito feliz. Tamo junto. Valeu, então, pessoal. Obrigado, Obrigada, viu? Tadeu. Beijo. Valeu, Tadeu. Um beijo a todos. Beijo a todos. Quinta-feira, papo de cinema com a Carol Pedrosa. É isso. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite.